Fala turminha, tudo bem? Canal Santos The Best está no ar a partir de agora. Eu, Samuel, estou chegando para mais um vídeo aqui no canal. Nós vamos falar muito de Santos Futebol Clube, hein? Esquentou demais. Depois da demissão do Vojvoda, o Santos já acertou o Cuca, novo treinador, e pode pintar também a demissão do Alexandre Matos. Quem seria o substituto? Vamos falar muito de Santos aí, derrotas e o que esperar do Peixe agora. Mas antes, peço que você se inscreva, já vá ativando o sino para você não perder nenhum conteúdo. Se gostar, dá o like, ajuda no engajamento do canal. Então, bora lá, turminha, sem perder tempo, vamos falar do Santos. Muita coisa aconteceu de ontem para hoje, né? Depois da derrota para o Internacional na Vila, o que já era esperado por causa do trabalho do Vojvoda, e o Santos perdeu o jogo para o Lanterna, que era do campeonato até então, um time que não tinha ganhado de ninguém, e o Santos é aquele clube que tem esse histórico, de toda vez que ele pega um time que tá mal das pernas, ele acaba perdendo e ressuscitando esse clube, esse time. Já aconteceu várias vezes, agora contra o Internacional, e deverá acontecer no domingo contra o Cruzeiro. Cruzeiro que tá apanhando todo mundo, não ganha de ninguém. Provavelmente o Santos deverá perder do Cruzeiro no final de semana e ressuscitar o Cruzeiro, tá? Só que então, a derrota que aconteceu para o Internacional na Vila foi a gota d'água, um futebol, né? Eu acompanhei o jogo normalmente inteiro, só não consegui gravar ontem, porque, sinceramente, depois eu estava muito cansado e tinha que levantar às 6 horas da manhã. Eu falei, eu não vou conseguir gravar, ia ficar muito tarde, inviável. Mas assisti o jogo normalmente. E aí o Santos, mais uma vez, mostrou aqueles velhos problemas do Vojvoda, treinador que não enxerga o jogo, escala mal, escalou 2 volantes novamente jogando na vida, 2 brucutu, né? O Oliva e o Ilharão. Não tem necessidade de escalar 2 brucutu. Esse Zé Ivaldo, como é que pode um jogador desse, de várzea, um jogador vestir a camisa do Santos, cara? É inadmissível. Como é que pode um jogador perna de pau desse disputar jogos com a camisa do Santos? Com todo o respeito que ele merece, mas não tem a menor condição. E o culpado é o Vojvoda, porque quem escala é o Vojvoda. O jogador tá lá. Se você, quando precisa dele, você vai usá-lo. E o Vojvoda faz isso. Coloca o Zé Ivaldo para jogar. Então, tá na cara. Ele fez um gol contra, que é ridículo. Nem no videogame você não faz um gol contra que nem o Zé Ivaldo fez. O jogador bagre com B maiúsculo, entendeu? Então, quer dizer, o que você vai fazer com um jogador desse? Vai perder jogo, entendeu? E aí o Santos jogou muito mal novamente. Quando eu falava aqui, muita gente me criticava no começo. Hoje todo mundo critica ele do mesmo jeito, sabe que foi uma péssima contratação, e todo mundo já deu o braço a torcer para mim, que foi o único, o primeiro que critiquei o Bagre Rolaser, que foi uma das piores contratações da história do Santos. Uma bala, gastaram uma grana, e o Rolaser não joga absolutamente nada. Jogador que apanha da bola, e agora todo mundo tá dando a razão para mim. Eu falava, alguns vinham me xingar aqui, por causa do Rolaser. Esse Rolaser não joga nada. Mais uma vez, ontem, tropeçou, apanhou da bola, e não cria, não faz nada. Então, o jogador é limitado também. O Santos tem um problema agora para tentar ganhar o dinheiro com o Rolaser. E, além disso, o Vojvoda é aquele treinador que a gente agradece pelo ano passado, que ele teve a coragem de assumir o Santos para tentar salvar nós do rebaixamento. Vojvoda, muito obrigado por isso. Vai com Deus, né? Que o senhor seja feliz da sua vida. Um cara legal, um cara boa gente, mas como treinador do Santos, foi um dos piores trabalhos que eu já vi no Santos. Olha que dos treinadores estrangeiros, um pior que o outro. O Vojvoda conseguiu ficar no mesmo nível de Fabian Bustos, de Jesualdo Ferreira, de Pedro Caixinha, só picaretada, só nego ruim de trabalho, nego ruim de manjar de futebol, pelo amor de Deus, cara. Nossa, o Vojvoda, decepção total. A gente foi favorável à contratação dele pelo trabalho que ele fez no Fortaleza, todo mundo tinha esperança. O trabalho legal, trabalho bem feito, honesto, mas no Santos, tudo bem que ele nunca tinha trabalhado num grande clube, trabalhou no Fortaleza, legal, um clube regional, estadual, grande ali, mas não é um clube nacional que nem é o Santos, ou mundial, entendeu? Então, não estava acostumado a trabalhar num clube grande, com pressão, e aí quando veio no Santos, o cara se perdeu, não consegue fazer nada, totalmente errado, erra daqui, erra dali. Não é o Marcelo Teixeira que escala o time, não é o Alexandre Matos que escala o time, quem escala o time é o Vojvoda, quem faz as cagadas no jogo é o Vojvoda. Eu sempre repito nesse canal, temos que dar nome aos bois, cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Marcelo Teixeira, a responsabilidade das merdas que ele faz com o Santos fora de campo, né, como administração.
Agora, ele não escala time e ele não coloca Roleiser, ele não coloca o Zé Ivaldo, isso aí é o Vojvoda, o culpado. Que deu que ver para colocar o Moisés, que entrou muito bem, jogou bem ontem, porque o Vojvoda pediu e não estava colocando o Moisés. Ontem que ele colocou o Moisés de tanta cobrança da torcida. Você entendeu? Então, um treinador que se perdeu no Santos, se perdeu, completamente equivocado, ruim, sem leitura de jogo. Péssima contratação, péssima passagem do Vojvoda, que seja feliz em outro lugar. Obrigado por ajudar nós no ano passado no rebaixamento, mas quase 8 meses de um trabalho horrível, péssimo, ridículo, que não deixará saudades para a torcida do Santos. O Juan Pablo Vojvoda, que foi demitido, e daí, quando o Vojvoda foi demitido, o Santos já anunciou rapidamente o outro treinador, poucas horas depois, porque, gente, nós já tínhamos falado aqui no canal, eu já tinha falado que o novo treinador do Santos ia ser o Cuca. Estava tudo acertado. O Santos já tinha tudo acertado com o Cuca. O Cuca, na verdade, só estava esperando o Vojvoda cair, porque o Cuca sabia que o Vojvoda ia cair, porque tanto o Cuca como nós, e como a direção do Santos, sabia que o Vojvoda ia cair, porque o trabalho não rende. Só que o Santos, mais uma vez, fez coisa errada de demorar muito para demitir o Vojvoda. O Vasco da Gama é o maior exemplo. Demitiu o seu antigo treinador, o Fernando Diniz, o Perninha, colocou o Renato Gaúcho, que eu sempre falei que o Renato Gaúcho tinha que ter vindo para o Santos, mais uma vez fui criticado lá atrás, e o Renato Gaúcho é um baita treinador, ele tem tudo a ver com o Santos, a forma de jogar, e muita gente me xingou na época, que eu pedi o Renato. Olha o Renato no Vasco. O Vasco ganhou de virada ontem, o Vasco jogou um baita de um jogo contra o Cruzeiro, o Vasco é outro time, depois que trocou o treinador, então o Santos demora muito. Roger Machado no São Paulo, saiu lá o Crespo do São Paulo, o Roger sumiu, o São Paulo tá indo bem. Então, não pode demorar muito, quando a coisa tá feia, tem que trocar logo. O Santos esperou novamente, a gente tá beirando a zona de rebaixamento, o Santos aí é o primeiro time fora do Z4, já beirando a entrada do Z4, na próxima rodada no domingo, se perder no Cruzeiro, coisa que eu acho que vai acontecer, o Santos já vai entrar novamente no Z4. Então, quer dizer, demorou demais, tinha que ter trocado antes, a gente sempre falava aqui, entendeu? Mais uma vez estávamos com a razão, tanto de tudo que a gente falou aqui, entendeu? Então, nós e os torcedores do Santos, que falavam a mesma coisa, pediam a mesma coisa, e o Santos ficou demorando, e agora vai ter que remar contra a maré, e novamente começar do zero com o Cuca, pegando o time praticamente dentro do Z4, e fazer com que o Santos venha fazer uma campanha melhor, certo? Então eu falei que o Cuca ia ser o novo treinador do Santos, foi batido o martelo rapidamente ontem, o Marcelo Teixeira já queria membros da comissão técnica também, uma boa parte da torcida também, e tem os contra, lógico, ninguém é unanimidade, muita gente é contra o Cuca, por causa daquele problema que o Cuca teve lá, e foi muito tempo atrás, né, na Suíça, um suposto crime de estupro naquela época, depois foi arquivado, depois, quer dizer, o Cuca, falando assim, essa parte clara, ele não foi condenado a nada. Então, quer dizer, ele disse que teve esse problema, mas depois a justiça da Suíça mesmo disse que não tinha como fazer nada contra ele para provar e o Cuca responder por isso. O Cuca voltou a trabalhar normalmente, foi no Atlético Paranaense, ficou por lá um tempo, ele mesmo deu uma declaração quando chegou lá, falou sobre isso, então, quer dizer, a vida dele seguiu, acabou esse problema, entendeu? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Cuca agora tá aí como treinador para trabalhar. E eu acho, na minha opinião, aqui, que o Santos, nesse momento, acertou a contratação do Cuca. Foi um acerto do Santos. Por quê? Chega de treinador estrangeiro nesse momento. Eu já tinha falado aqui antes do Santos contratar o Cuca. Quando demitir o Vojvoda, não vai contratar mais gringo. Tem que ser técnico brasileiro, porque a maioria dos gringos que vem aqui só estão fazendo merda, e gringo, a maioria que vem aqui, trabalho ruim, e só vem aqui, ganha as multas rescisórias dos clubes e vai embora, são treinadores fracos, a maioria, com algumas exceções, por exemplo, o técnico do Palmeiras, né, o Abel Ferreira, mas você vê hoje os clubes aí que estão na frente do Brasileirão, o do São Paulo é o Roger, que é brasileiro, o Renato Gaúcho está bem no Vasco, né, o Rogério Ceni no Bahia, o Dorival no Corinthians, e assim por diante, entendeu? Então, quer dizer, o Santos também tinha que contratar um técnico nacional que conhece a casa, que já trabalhou, que já conhece os jogadores, conhece a torcida. O Cuca já deu a primeira entrevista dele, falou que é um momento difícil, um momento complicado, mas que ele está muito feliz de voltar ao Santos,
por mais essa oportunidade, quarta passagem do Cuca pelo Santos, e que ele vem para trabalhar e fazer o Santos crescer, com esses jogadores que tem qualidade, entendeu? Então acho que o Santos acertou na contratação do Cuca, nesse momento é o cara que conhece, vai apaziguar ali a parte de cobrança em cima dos jogadores, ele vai assumir a bronca, e o Cuca é um treinador taticamente muito melhor que o Vojvoda, tá de brincadeira o Vojvoda. O Cuca sabe trabalhar o 3-5-2, o Cuca joga no 4-4-2, entendeu? Agora, o Vojvoda é só esse esquema horroroso aí. Ontem de novo ele entrou num 4-3-3 ali, um Santos espaçado no meio campo, com o Neymar, que mais uma vez jogou uma partida ridícula, né? E aí, fez o gol de pênalti, tá, fez o gol de pênalti, mas só o gol de pênalti que ele fez, certo? E ele nem participou do lance, então quer dizer, fez o gol, mas jogou muito mal novamente. Então, quer dizer, eu preciso também o Cuca fazer com que o Neymar melhore, os jogadores do Santos melhorem. O Santos tem um bom elenco, na minha opinião, tem bons jogadores, mas na mão do Vojvoda não engrenou. Mas já trocou técnico 10 vezes, tá? Não tem problema, foda-se. Fazer o quê? Não é só o Santos que troca de treinador. Se o trabalho não anda, depois de 7, 8 meses tem que trocar, não tem mais jeito. A gente tá virando na zona de rebaixamento. Como é que faz? Vai cair com o Vojvoda? Vai abraçar o Vojvoda? Só porque ele é um cara legal? Não, ele é um cara legal, mas fazer o quê? Não deu. Não deu. Simples assim. Vai embora, segue a vida e a gente vai com outro. E agora eu acho que o Cuca tem potencial aí no Santos, conhecendo a casa, conhecendo o clube, de fazer um bom trabalho. Vou torcer por ele, sim, vou apoiar, porque eu acho ele um bom treinador, apesar de eu não gostar tanto do Cuca por alguns motivos. Já falei nesse canal, volto a repetir. Primeiro, o Cuca, ele é um treinador que na Libertadores afundou o Santos na final, sim. Ele foi muito mal naquela final. Senão o Santos poderia ter ganhado do Palmeiras, porque ele fez muita lambança, colocou o Wellington Tim para jogar, e colocou o Santos, mexeu no meio campo do Santos, ali que ele quebrou o Santos, tudo bem, mas ele também não vamos menosprezar a campanha dele de ter levado o Santos até a final contra o Palmeiras, certo? Ele foi mal naquela ocasião. E outra coisa, o Cuca também, de vez em quando ele começa o trabalho no clube, de vez em quando não, quase todos os clubes, ele começa bem às vezes, tal, só que depois dá um problema na vida dele particular, uma dor de barriga, né? O papagaio dele fica doente, a maritaca, né? O hamster dele, o pitbull dele fica doente, alguma coisa assim, um problema na família, qualquer um que seja, ele vai embora e larga o clube. E quer romper contrato. Beleza, a gente espera que ele não aconteça isso. Que o Santos esteja seguro, porque o Cuca ele pode fazer um bom trabalho, mas a gente fica só com o pé atrás dele fazer merda. E dar uma loucura nele e querer ir embora. Certo? Mas se ele trabalhar do jeito que a gente sabe que ele tem potencial como treinador, né? E aí acho que ele pode fazer um bom trabalho no Santos. Vai ter opiniões divididas, uns vão gostar, outros não. Vai ter os lacradores de plantão, vai ter, tá, gente? Os torcedores do Santos que gostaram da contratação, que vai apoiar, mas vai ter os lacradores, vai ter aquela meia dúzia que você sabe quem são, enche o saco, vai falar que o Cuca sei lá, não pode nem falar essa palavra aqui, ou o Cuca é isso, o Cuca é aquilo, se o Cuca é eu, entendeu? Quer dizer, então, tem nego que vai encher o saco com isso. O cara não vai avaliar o Cuca, se ele é um bom treinador, se ele tem esquema tático, né? O cara vai esquecer esse lado e vai focar só no problema que o Cuca teve há 20, 30 anos atrás. Cara, acabou o problema, mudou, a vida dele seguiu, o cara tá aí para trabalhar. Esquece isso. Mas tem gente que vai pegar no pé, vai falar que o Santos é um clube que passa pano para pessoa que foi condenada a isso, condenada a aquilo, ou suspeita disso, suspeita daquilo, que o Santos está errado, sempre vai aparecer. Principalmente se vocês sabem quem são aí os lacradores de plantão. Mas não pode dar bola para meia dúzia que enche o saco e não contribui nada. A maioria vai apoiar, vai gostar, porque ele pode fazer um bom trabalho, é um treinador caseiro, um treinador que conhece a casa. Eu gostei da contratação para esse momento, acho que o Santos fez certo de não trazer ninguém de fora, nenhum gringo. Chega de treinador gringo no Santos, pelo amor de Deus. O único gringo que deu certo no Santos foi o Sampaoli. Mas não ganhou o título. Não ganhou. Mas deu certo. Fez o Santos jogar bem. O Santos quase bateu campeão. Só com o Sampaoli. O resto, só farinha do mesmo saco, só treinador fraco, horroroso, Ariel Holanda, dos Quintos dos Infernos, e entre outros que veio no Santos e só afundaram, não fizeram absolutamente nada. Certo? Então, acho que o Santos acertou na contratação do Cuca, que a gente já tinha falado. Aí depois teve alguns aí que jogaram uma cortina de fumaça, que o Santos foi atrás do treinador lá do ex do River Plate, lá, o Gadiardo. Mentira, o Santos nem foi atrás, o Santos nem tem dinheiro para contratar o Gadiardo, e ele também não quer trabalhar no Santos. Então, esquece.
O Santos já tinha engatilhado com o Cuca, a gente já sabia, e foi só o Vojvoda ser demitido, o Cuca assumiu, beleza? Boa sorte pro cabelinho de boneca que vem aí, que é o Cuca. Ah, e outra coisa, falando do homem forte do futebol, o Alexandre Matos também tá na corda bamba, tá? Ele pode ser demitido do Santos, o Alexandre Matos. E, segundo bastidores, o nome que deverá assumir o Alexandre Matos, que o Santos tem interesse, é o Felipe Ximenes. Isso mesmo, Felipe Ximenes, que é indicado para ser aí o possível substituto do Alexandre Matos, porque o CEO do esporte, que é o Felipe Ximenes, já trabalhou no Santos em 2020, ano em que o clube alcançou o vice-campeonato da Copa Libertadores, certo? Então o Ximenes já é um cara que conhece a Vila e ele pode assumir o lugar do Alexandre Matos, que só vem fazendo merda. Essa que é a grande realidade, né? Então ele foi indicado, esse CEO do esporte, né, pelo Orlando Rolo, aí, que faz parte ainda do quadro do Santos de dirigente, que eu não sei o que ele está fazendo lá também até agora, mas ele pertence, né, faz parte, e ele que está influenciando a diretoria do Santos a trazer o Ximenes, o Felipe Ximenes, para o lugar do Alexandre Matos, que está na corda bamba, certo? Ele teve passagem também pelo Flamengo e agora está no Sport Recife. Ele tem capacidade de montar elencos competitivos com recursos limitados, que é o que acontece no Santos hoje, né? Então, e também um outro nome que foi especulado no Santos para assumir no lugar do Alexandre Matos é o Marcos Braz, aquele que foi do Flamengo e hoje está no Remo, né? Ele está fazendo um trabalho lá no Remo, ele também é cotado para assumir o Santos. Não quero esse cara no Santos. Assim, eu não gostaria. Ah, os dois trabalhando no Flamengo, só que o Ximenes já é da área, é um cara especializado nesse tipo de serviço, de CEO. Não que o outro lá não seja, mas o outro é muito flamenguista demais, cancarado, enche o saco, chato pra caramba, criticava os outros clubes, provocava daqui, então acho que ele não vai dar certo no Santos, esse Marcos Braz aí. É muito flamenguista. O outro já é mais do ramo da parte que ele trabalha com isso, então acho que seria melhor o Felipe Ximenes, beleza? Então o Alexandre Matos está na berlinda, hein? Ele pode cair e o Felipe Ximenes é o nome da vez para assumir como homem forte do futebol do Santos, beleza? Se gostar do vídeo, like, a gente volta com muito mais de Santos no canal, deixa a opinião de vocês nos comentários sobre tudo que a gente falou. Valeu, eu fui!